Gente, os sacrifícios que agradam a Deus. Aí você me pergunta, mas existem sacrifícios que agradam a Deus? Bem, vamos ler Salmo 51, versos 16, 17 e 18. Só que nós vamos ler na NVI, que é a Nova Versão Internacional. O texto diz assim: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Vamos parar um pouco aqui, porque é Davi o autor desse salmo. E Davi está dizendo, e a gente tem que se lembrar que isso foi dito dentro de um contexto do Antigo Testamento, onde os sacrifícios haviam inclusive sido estabelecidos pelo próprio Deus, para a remissão de pecados, para que você pudesse chegar até o Senhor através do sacerdote. Um sacrifício, geralmente de um animal inocente, deveria ser feito, realizado, a fim de que, pelo sangue daquele animal inocente derramado, os nossos pecados fossem ali cobertos. O que no Novo Testamento a gente sabe que o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, ele muda tudo isso. Quando João Batista vê Jesus vindo ter com ele para ser batizado, a frase que João Batista usa é: eis o Cordeiro de Deus, que não mais cobre o pecado, mas tira o pecado do mundo. Então, Jesus Cristo é o grande Cordeiro, sacrifício feito de uma vez por todas, por todos nós. Mas mesmo assim, dentro daquele contexto do Antigo Testamento, onde Jesus ainda não havia sido sacrificado por nós, Davi vai dizer a Deus: não te deleitas em sacrifícios. Interessante, né? Nem te agradas em holocaustos. Lembrando que estes sacrifícios de holocaustos haviam sido estabelecidos pelo próprio Deus. Senão eu os traria. Aí Davi continua: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Então Davi está dizendo: olha, se o Senhor te deleitasse em sacrifícios de holocaustos, até de animais, eu os traria, mas o que o Senhor aceita é um coração quebrantado. Só que, continuando a leitura, lá no verso 19, ele vai concluir assim: então te agradarás dos sacrifícios sinceros e das ofertas queimadas e dos holocaustos, e os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Então agora preste muita atenção para que a gente consiga enxergar essa fala de Davi dentro de um contexto maior. Mesmo no Antigo Testamento, onde, repito, os sacrifícios haviam sido não só estabelecidos pelo Senhor, mas ordenados pelo próprio Deus, Davi começa dizendo: olha, se o Senhor te agradasse em holocausto e sacrifício, eu os traria. Mas sacrifício para Deus, segundo o próprio Davi ainda, é um coração quebrantado e contrito, esse que o Senhor não despreza. O que Davi está dizendo aqui é o seguinte: Deus, eu não vou resolver o meu problema de erro, de falta, de pecado, simplesmente trazendo um animal, trazendo uma oferta para sacrificar ao Senhor, como se isso bastasse, sem que houvesse antes uma mudança no meu coração. Um coração quebrantado e contrito, porque uma mudança interna precisa acontecer para que depois isso se reflita externamente. Então Davi está dizendo: olha, primeiro eu preciso de um coração quebrantado e contrito. Aí sim, se essa mudança acontecer do lado de dentro, aí no verso 19 ele conclui a ideia dizendo: então te agradarás dos sacrifícios. Aí sim vale a pena oferecer alguma coisa ao Senhor. Guardadas as proporções, a gente tem um princípio que se mantém de pé mesmo no Novo Testamento, mesmo pós-sacrifício de Cristo. Hoje não adianta eu trazer um monte de dinheiro à igreja, um sacrifício financeiro, ser dizimista, ofertante, pagar os meus votos e promessas que eu tenha feito a Deus, se isso não partir de uma maneira original, de um coração quebrantado e contrito. Essa é a ideia, porque não adianta eu oferecer qualquer coisa a Deus
se não for de um coração quebrantado, contrito, um coração transformado, porque senão o Senhor não aceita. Eu espero que o Espírito Santo continue falando mais ao seu coração também a respeito daquilo que eu entendo ser uma tremenda verdade, um princípio que se mantém de pé nos nossos dias. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor recebe aquilo que parte de um coração quebrantado, de um coração contrito. Minha oração de hoje, nesta manhã, é que nós tenhamos esse coração quebrantado e contrito e disposto a oferecer ao Senhor, sim, aquilo que for preciso, aquilo que for necessário a fim de te agradar, mas não te comprar com estes sacrifícios ou com estas ofertas, mas simplesmente te adorar, fruto de um coração que já foi quebrantado e transformado pela presença do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.